Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e estou gravando vídeos com a correção das atividades do PET, volume 3, de língua inglesa. Então, para quem está assistindo pela primeira vez, esse é o vídeo da semana 3 do 7º ano, e se quiserem acompanhar as correções anteriores, é só entrar lá no meu canal que vocês vão encontrar todos os vídeos. Aqui eu tenho a primeira página da atividade que vocês já conhecem, né? Para quem está fazendo as atividades do plano de estudo tutorado, aqui tem algumas informações e orientações que vocês vão ler com calma e atenção. Eu sempre deixo aqui as minhas dicas, que são pegar o seu caderno, seu material, né? O seu dicionário, que pode ser manual ou digital, e não deixar de fazer o seu vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer, tá? Nessa atividade, vocês vão ver a biografia, né? Então, antes de começar, vocês podem fazer uma pequena pesquisa, bem rapidinha, sobre quais são as características deste gênero textual, tá? Porque aí é importante para ajudar vocês a entender a atividade. Então, eu tenho aqui uma biografia de Neymar, e na biografia eu vou falar de dados da vida, né? De coisas e acontecimentos importantes na vida dessa pessoa. Então, eu tenho aí quando ele nasceu, onde ele nasceu, talvez onde ele viveu, né, qual a profissão dele, o que ele fez da vida, quais são os fatos importantes na vida dele. Então, são características deste gênero textual. Depois, vocês vão fazer então a leitura, aquela leitura rápida que vocês já sabem, que é conectando as palavrinhas cognatas, as parecidas com as do português, e as palavras que você já conhece. E aí vai tentar entender o sentido geral do texto. Se tiver uma palavrinha ou outra que você não conhece, aí você vai procurar só aquela palavrinha, tá? Vocês vão ver que na maioria das vezes, mesmo palavras que vocês não conhecem, pelo contexto dá para entender o que está dizendo ali. E aí depois a gente vai responder então as questões. Está pedindo aí nas atividades para você responder em português, mas eu sugiro que vocês façam nas duas línguas, porque aí vocês vão treinando, tá? As informações em inglês já estão no texto, então fica fácil. E aí depois vocês escrevam em português. Where is Neymar Jr. from? Letra A. Eu tenho aqui o meu pronome interrogativo where, que me indica onde, lugar, né? E eu tenho a preposição from. Então, eu quero saber de onde o Neymar Júnior é. Lá no texto diz que he is from Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Em português, ele é de Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Was Neymar's father a soccer coach? Olha só, eu comecei aqui com o verbo to be no passado. Então, eu vou dar uma resposta curta, sim ou não, né? Tá perguntando se o pai do Neymar era um técnico de futebol. Lá no texto fala que não, né? Então a resposta curta seria no, he wasn't. E a explicação para isso é he was a former soccer player. Não, ele era um jogador, um ex-jogador de futebol. Was Neymar influenced for his father occupation? Novamente eu comecei com o verbo to be, então a minha resposta vai ser sim ou não, né? Está perguntando se o Neymar foi influenciado pela profissão do pai. Yes, he was. Sim, ele seguiu os passos do pai. Letra D, according to the text, what is futsal? Lá no texto explica um pouquinho sobre o que é o futsal. Fala assim, it was an indoor version of the game. Era uma versão interna do jogo. According to the text, who is Neymar today in the soccer world? De acordo com o texto, quem é o Neymar hoje, né, no futebol mundial? He was one of the most highly regarded young talents in the country. Ele era, então, um dos jovens mais talentosos, né, mais conceituados do país. Agora, a gente vai fazer uma atividade relacionada a datas, tá? Vocês vão observar que na data do nascimento de Neymar, fala assim, que ele nasceu, né? Neymar was born on February the 5, 1992. Então, eu tenho várias formas de fazer a leitura dessas datas. Eu trouxe aqui para vocês, né, algumas formas para a gente, só para vocês, a título de curiosidade, né, para vocês saberem, e depois a gente vai fazer a atividade seguindo o modelo que foi sugerido aqui no enunciado da questão, tá? Então, eu tenho aí o formato, né, 6 formatos diferentes, e a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. No inglês britânico, geralmente é igual o nosso. Vem primeiro o dia, depois o mês, depois o ano. No inglês americano, vem o mês primeiro, depois vem o dia e depois vem o ano. Mas na hora de falar,
a gente tem a leitura, né? Que é um pouquinho diferente na hora que você vê a data lá escrita e na hora de ler. Então, o primeiro formato, eu tenho, né, dia, mês e ano, eu posso ler the 24th, número ordinal, of February 2018. No inglês americano, February, que é o mês primeiro, the 24th é o número, né, o dia em número ordinal, 2018. Então, February, the 24th, 2018. No inglês britânico, eu posso ler 24th, né, o dia, em número ordinal, February 2018. February 24th, 2018. Então, eu tenho aí, né, só várias formas de ler a mesma data, usando o por extenso, né, tudo por extenso, ou usando somente os números. E aí, logo da formato D, E e F, eu tenho aí as formas escritas somente em números. E na hora de ler, eu vou ler da mesma forma, né? No inglês britânico, lá na letra D, 24th February 2018, e no inglês americano, February 24th, 2018. Observaram que na leitura eu falo a mesma coisa, é só na hora de escrever que eu posso escrever dessas formas diferentes aí, tá? Lembrando que na hora de falar de datas eu vou sempre usar o número ordinal, tá? Então vamos fazer a atividade. Aqui está pedindo então para a gente usar, né, o mesmo formato que foi indicado no modelo da data de nascimento do Neymar. Mais uma coisinha que a gente pode ver a título de curiosidade é a preposição que foi usada aqui, olha, foi usada a preposição on, né? On February the 5th, 1992. Essa preposição on, ela é usada porque a data aqui está completa, incluindo o dia. Todas as vezes que a minha data for completa, incluindo o dia, eu vou usar a preposição on. Se eu for falar só de mês ou ano, aí eu vou usar a preposição in. In February, in 1992. Se tiver o dia, on, ok? Então, vamos fazer a atividade. Primeira data aí, 14 de fevereiro de 1990. Em inglês, vai ficar assim, olha. February the 14th, 1990. 8 de 2003. August the 8th, 2003. 30/6 de 2020. June the 30th, 2020. 7/3 de 2010. March the 7th, 2010. 31/10 de 1988. October 31st, 1988. Observaram que eu li as datas, né, na hora de falar os anos, né? 1990, 2003, 2020, 2010 e 1988. Eu estou dizendo usando as dezenas, né? Então, geralmente, quando eu vou falar de ano, eu posso usar a forma normal, né? Aqui 2003 ou 1990, mas geralmente vocês vão ouvir desta forma, vai usar a primeira dezena e depois a segunda dezena, é o que vocês mais vão ver, tá? Então, 1990, 23, né? Aqui 2003 porque a data é pequenininha, aqui olha, 2020, aqui 2010, e aqui dezena de novo, olha, 1988, ok? Eu espero então que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Se cuidem, estudem e refaçam as atividades. Bye, bye!